Meu nome é Josemar, vocês devem ter visto ali no programa. Sou coordenador do Núcleo Municipal de Tecnologia na Educação de Cascavel, no oeste do Paraná. Quarta maior cidade do estado, 320 mil habitantes, 62 escolas e 52 CMEs, chegamos a 52 agora. Perdi o número porque era 27 há 5 anos atrás. Então, dobrou, mas quase dobrou, né? A nossa rede municipal, nós temos laboratórios de informática em todas as escolas do Programa Nacional de Informática na Educação, o PROINFO, e temos o banda larga nas escolas, em todas as escolas, exceto os Centros Municipais de Educação Infantil, que ainda não entraram nas negociações, que é uma sugestão para o Ministério das Comunicações aqui, né, para colocar os Centros Municipais de Educação Infantil também dentro do projeto, porque é uma das falhas do projeto, né? Não incluiu esses centros e eles também precisam de internet, né? Tanto que os projetos mais recentes do Proinfância já prevê inclusive o laboratório, só que não prevê a internet para o espaço, né? Então é interessante a gente conversar. Falando um pouquinho então sobre a nossa experiência lá com a conectividade. Na nossa rede, a gente começou a ter informática nas escolas em 1997, praticamente no mesmo ano que foi lançado o Proinfo. Desde então, já se passaram várias experiências de escolhas de metodologia de chegar à internet na escola, né? Inicialmente, algumas escolas contrataram o serviço com recursos próprios, através de APPS, através de outros meios de custear, contratando internet doméstica para uso lá na escola. Posteriormente, a gente tentou um projeto de intranet da Prefeitura Municipal por linha telefônica comum, né? Era uma linha telefônica para a escola, acesso discado, né? Velocidade não preciso nem falar, né? Acesso discado. Isso até 2008, essa era a ideia de internet na escola. Era uma internet por acesso discado, chamada intranet, e essa conexão se dava com a prefeitura, não era com um provedor de internet, ela se conectava no servidor da prefeitura, autenticava lá, e a conexão se dava internamente ali, né? Então, não preciso nem falar qual sobre a velocidade disso, porque todo mundo já sabe como é que é. E a partir de 2009, começamos a receber o banda larga nas escolas. 2 megas, lá na época, começou com 512, em 2010, 2009, 2010, e até 2012 chegou ali nos 2 megas, que é o que tem hoje lá ainda, né? E mais recentemente, a partir de 2013, a gente começou um projeto de fibra ótica em todos os prédios públicos, incluindo as escolas, seguindo mais ou menos o modelo como tem o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo, de colocar todos os prédios públicos interligados a uma central na nossa Prefeitura Municipal e, a partir dali, fazer essa distribuição de internet para todas as escolas, né? Esse projeto de fibra ótica, a gente tem enfrentado alguns problemas no processo licitatório, porque as empresas de telefonia não se interessam por contratos de valor pequeno, né? E aí você tem que contratar empresas menores, e aí você tem que encontrar empresas menores que tenham interesse em fazer o processo licitatório. Quem trabalha no serviço público sabe a burocracia do processo até chegar ao momento da licitação, né? Você tem que entrar, fazer uma cotação com 3 empresas, todo aquele processo licitatório que você tem que fazer, e que se você não encontra empresas para te dar o orçamento, você não consegue montar o processo, e toda a burocracia que a gente enfrenta ali. Mas, finalmente, conseguimos montar, fizemos um financiamento com o banco, com o BID, né? Foi feito um financiamento com o BID, o BID entrou com 50%, o município entrou com 50% de um projeto que inclui outras obras dentro do município, projeto na faixa aí de 128 milhões de reais, que é o que vai envolver não só a fibra ótica, mas toda a remodelagem da área urbana do município, está tudo incluído nesse projeto. O projeto de fibra não vai dar nem 10 milhões ali no processo para colocar essa fibra ótica em todos os espaços escolares, em todos os prédios públicos, né? Mas falando sobre essa questão, por exemplo, do banda larga nas escolas, né? Todo mundo fala, 2 mega full, né? 2 mega com IP fixo, é muito pouco. É muito pouco. Pode até ser. Pode até ser. Mas e como ela é usada é o que faz a diferença, tá? O que nós fizemos para que nós conseguíssemos usar esses 2 megas? Né? Por quê? Porque esses 2 megas estão lá à nossa disposição, sem custo algum para o município. Vamos usá-lo. E como é que a gente fez para poder usar isso? O que a gente colocou em cada escola um servidor básico,
né, que faz o proxy de cache exclusivo dessa escola. Então, o professor ele vai usar o site X na aula dele. Ele acessa esse site no computador lá da hora de atividade e esse site automaticamente já fica no cache da escola. Quando os alunos vão utilizar no laboratório, ele não vai usar a banda de internet. Entendeu? Você otimizou o processo, com aqueles 2 megas, você atende 27 alunos que tem lá no nosso laboratório e, tranquilamente, o que ele vai fazer? Ele vai buscar alguma atualizaçãozinha, alguma coisa que seja online na internet. Mas, no geral, ele usa localmente. Então, o fato de ser 2 megas não impede o uso da internet na escola. Ok? Não deixa de ser. Tem escolas nossas que a gente chegou no ano passado, com o nosso projeto de netbooks educacionais, a ter aproximadamente 300 computadores conectados nesses 2 megas. Usando o proxy de cache. Ok? Então, esse proxy de cache, na verdade, é uma única máquina que acessa a internet. Quando a gente tem problemas, quando começa o nosso problema com esse proxy de cache? Quando a gente precisa utilizar a internet para fazer, por exemplo, vamos dar uma aula utilizando um site e queremos fazer o cadastro nesse site. Eu quero fazer o cadastro dos meus alunos no Gmail. Quero criar uma conta de e-mail para os alunos do 5º ano, terminando ali o ensino fundamental, séries iniciais. Vamos sentar e vamos criar uma conta de e-mail para ensinar ele a operar o e-mail e tudo mais. Ou para até mesmo comunicação com o professor, porque ele vai sair da nossa rede. A nossa rede só atende até o 5º ano do ensino fundamental. Ele não atende os alunos do 6º ano em diante. E se ele quiser continuar mantendo contato com o professor dele, o e-mail é uma ferramenta. Aí eu acesso o site do Gmail, lá com os meus 27 alunos, 5 conseguem criar e-mail. Por quê? Porque o Google não aceita múltiplos acessos, múltiplas contas criadas no mesmo endereço físico. E o que nós temos no banda larga nas escolas? Um IP físico para toda a escola. Tá? Para o Google, são 27 alunos tentando criar contas de e-mail de um único endereço. Ou é um robozinho criando e-mail na escola. E aí ele bloqueia. A partir do 5º eu tenho que levar mais 24 horas para conseguir de novo criar a conta de e-mail. Se eu tiver várias turmas, uma atrás da outra, para fazer e-mail, só a primeira vai conseguir, as outras não. Isso é o problema da internet? Da conexão? Da banda? Os técnicos aí podem me explicar melhor. Não é um problema da banda. Porque se eles acessarem outros sites, eles conseguem acessar. Mas criar a conta, não. Então, a gente, às vezes, tem que repensar também se a gente só tem que mexer com a banda de internet ou se tem que repensar o modelo como os sites funcionam hoje. Tá? Porque se eu tenho essa restrição de quantidade de contas que eu crio do mesmo endereço físico, como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou ter que colocar uma internet lá na escola que tenha um IP para cada máquina. Resolve o problema. Ok? Não é só a velocidade que vai resolver o problema. A forma como essa internet vai chegar lá também. Então, essa é uma discussão que eu gostaria de trazer para quem é especialista da área, para quem trabalha com isso, que às vezes tem que se repensar. Não é só a velocidade da internet. A velocidade é importante. Obviamente que se a gente tivesse uma internet de mais velocidade, ela influenciaria diretamente na qualidade do material, por exemplo, assistir vídeos e tal, vários recursos que você poderia estar acessando. Mas não é só a velocidade que vai melhorar a qualidade da internet na escola. Eu pego como exemplo a rede estadual. A rede estadual é como São Paulo, tem 10 mega full na escola. Ok? Agora tenta acessar os 20 computadores do laboratório ao mesmo tempo, o mesmo site e ver o que acontece. Ok? Uns vão acessar, outros não. Isso é um fato, pessoal. Quem está lá na escola enfrentando isso no dia a dia, reclama isso para a gente. No meu laboratório, onde eu trabalho, com formação de professores, eu tento acessar o site do Ministério da Educação. Eu entro no site do EPROINFO. Quem conhece o site do EPROINFO sabe o que eu estou querendo dizer. Você acessa com seus 27 alunos ali, né? E aí, de repente, os 4, 5 aparecem. Entra, beleza. Aí os outros começam a dar uma mensagem. Ops! Ele não acessa o site. Por quê? Porque ele não aceita múltiplas conexões. Ok? Então, falar um pouquinho sobre essa questão da internet é interessante. E a experiência do nosso município, a experiência que a gente tem lá, tem sido produtiva no uso da internet, mesmo com os 2 megas. É óbvio que a previsão nossa de fibra ótica é interessante, vai ser muito bom, vai melhorar. Mas se a gente não mudar a forma como essa internet funciona, também não. Não vai resolver o problema. Não vai resolver. Ok? Então, a gente tem que repensar isso também, e é uma coisa que trago aqui para quem está aí discutindo isso, pense nisso também na hora de discutir essa questão da velocidade. Não é só a velocidade. Velocidade é importante. 50 mega full na escola, maravilha, mas não é só isso, né?
Falando um pouquinho mais sobre a rede, aproveitando que eu tenho mais uns minutos ainda, né? Apresentar um pouquinho sobre a nossa rede, o que mais que a gente tem lá nas nossas escolas, né? Nas nossas escolas, como eu disse, a gente tem um laboratório de 27 computadores. Esses laboratórios, eles têm um técnico em cada escola, tá? Diferente da maioria dos municípios, vocês não têm o técnico para fazer instalação de software para o professor e tudo mais. A gente tem em cada escola um instrutor de informática que ele tem uma formação técnica para a parte de manutenção das máquinas. Então, ele que garanta que todas as aulas, os computadores estejam funcionando. Então, o professor chega no laboratório, ele não senta lá, e os alunos não chegam lá e tem que ligar o computador, por exemplo, todo o processo, abrir o software e muitas vezes instalar o software. Não. O professor ele planejou a aula para aquele, o aluno foi planejada a aula para aquela semana. Quando o aluno chega para sentar no computador, todos os aplicativos que ele precisa usar para a aula dele já estão configurados na máquina. Todos os nossos laboratórios usam software livre, Linux. Tá? A gente tem vários recursos pré-instalados na máquina, a gente tem um servidor local na sala para colocar os recursos que a gente não tem condições de acessar simultaneamente na internet. É uma coisa que a gente fez justamente por causa da instabilidade da internet. A gente sabe que a internet cai, né? Isso não é só na escola, isso acontece na casa da gente. Tem dias que a internet não funciona. Eu fui dar um curso em Ouro Preto, por exemplo, em Minas Gerais, no ano passado, para dar um curso sobre a plataforma eProInfo, e aí a cidade estava sem internet naquele dia, né? Então, isso acontece em alguns lugares ainda, pessoal. Você não tem internet, a internet da cidade toda estava fora do ar. Não tinha internet em nenhum ambiente. Então, você tenta imaginar a vida. Então, você não pode depender da internet para a escola. No mundo atual que nós vivemos, você não pode depender de ter a internet para dar a sua aula. Então, o que a gente fez? A gente colocou esse servidor na escola, em que o professor, muitas vezes, faz o download do site inteiro lá dentro. Tá? O instrutor de informática ele vai lá, acessa o site e guarda o site inteirinho no cache da máquina, e aí você usa o recurso da internet sem a internet. Tá? Que é uma alternativa. Sempre essas alternativas, pessoal, são ferramentas que a gente usa para dar a oportunidade do aluno acessar o recurso que ele só teria acesso na internet, mesmo quando a internet não está funcionando. Então, são algumas práticas que a gente tem feito lá, dado formação, por exemplo, em plataforma Moodle, instalado a plataforma Moodle dentro do laboratório. O fato do laboratório ter IP fixo otimizou uma coisa bem interessante. Tem escolas, por exemplo, que usam a plataforma Moodle pelo IP fixo. O aluno da casa dele acessa a plataforma Moodle e faz a tarefa de casa, instalada lá dentro do laboratório, no servidor que veio do ProInfo. Ok? Então, pelo fato de ter IP fixo, isso é possível. Então, são alternativas que se faz ali para dar essas ferramentas ali. E todas essas formações a gente tem dado para os técnicos dos laboratórios. Além da formação para os professores. Tá? Os professores da rede eles passam por formação dentro da plataforma eProInfo, dos cursos do MEC, além de formações específicas que a gente realiza lá no município, nas ferramentas que a gente tem disponível na rede. Né? A gente tem uma equipe de desenvolvimento de jogos educacionais dentro da Secretaria de Educação e a gente cria vários dos jogos que a gente disponibiliza para os alunos, somos nós mesmos que fazemos. Então, é uma outra característica que a gente faz lá, e jogos, a gente usa HTML5, o Knit 3D, várias ferramentas gratuitas, livres, disponíveis aí, para poder estar oferecendo serviços, recursos da internet para os alunos, recursos digitais para os alunos ali no laboratório. Então, tem várias experiências que a gente pode estar falando lá. Mais para frente, em outros eventos aí do Porvir, espero poder falar mais com mais tempo, quem sabe um dia, sobre todos esses projetos, para que vocês conheçam a nossa experiência lá e possam também estar sugerindo outras coisas e aprendendo um pouquinho mais sobre o funcionamento, né, dessa educação digital que a gente vem lutando tanto para acontecer aí. Né? Eu acho que eu vou deixar um tempinho livre ainda. Sobrou tempo. Beleza? Obrigado pela oportunidade do Porvir, pelo Inspirar, e agradeço